Como que eu faço para treinar meu cérebro, minha mente, meu corpo para fazer aquilo que eu quero que ele faça, né? Porque a mente, o corpo é teimoso, eles querem falar muito mais alto. Então, acordar cedo, comer uma tapioquinha aqui, ao invés de comer um salgado, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que nós, né? Eu e Leonardo, nós éramos uma pessoa duas pessoas que gostávamos dali de comer os nossos lanchinhos, né? Pão, essas coisas. Então, café da manhã era pão, um queijinho ali e tal, e lá vai. Então, a gente gostava muito de consumir pão. E aí aconteceu a gente descobriu que ele é intolerante ao glúten e a gente fez algumas mudanças aqui em casa. Então, não só referente à alimentação, mas tudo que você deseja fazer. Eu acho que você consegue sim treinar a sua mente, seu corpo, para fazer aquilo que você quer que ela faça, né? Então, eu passei ali muito tempo mesmo, desde a pandemia, sedentária, trabalhando sentada. De vez em quando começava uma atividade, parava, e, enfim, estava nessa vida aí. Cheguei a ir para alguns lugares, como eu falei para vocês, a gente é nômade ainda, então a gente não tem uma moradia fixa, tá sempre aqui e acolá, e a nossa alimentação, ela tá sempre ali, muitas vezes mudando, às vezes a gente se alimenta de uma forma legal para o nosso corpo, né? Uma alimentação mais natural, o mais natural possível, que é quando a gente fica bem, a nossa mente fica bem, enfim. Mas tem uns períodos também que a gente quer consumir, se deixar fast food ali quase todos os dias. E isso a gente sabe que o nosso corpo, ele acaba, em algum momento, o nosso corpo acaba pedindo socorro. Então, seja ali no defecar, às vezes a pessoa tem ali uma prisão de ventre, tem uma dificuldade com a digestão, tem dificuldade com o sono, e muitas vezes é a alimentação e a falta de ingestão, principalmente de água, e isso faz com que o nosso corpo ele entre em desequilíbrio. Então, por isso que eu acho importante uma alimentação ali mais voltada para o natural possível. E aí, como é que você faz, Ana, né, para conseguir treinar esse cérebro, essa mente, a não estar consumindo ali pão, porque era uma coisa que eu gostava de comer, e o pão, querendo ou não, ele tem ali elementos, componentes que viciam, né? O glúten, ele é viciante, então é difícil, mas não é impossível. Então eu pratico a visualização inversa. Como que é a visualização inversa? Gente, é o que eu faço. E vocês podem, quem sabe, treinar aí com vocês. Hoje, por exemplo, eu gosto de dar exemplos práticos. Hoje, por exemplo, eu estava vindo ali do meu treino, como eu falei para vocês no vídeo anterior, da minha funcional, estava vindo ali feliz e satisfeita. Passei em frente a uma lanchonetezinha que vende vários tipos de salgado, cada um com uma cara mais gostosa do que a outra. Então, em outros tempos, eu pegaria, né, um ou dois salgados, aí vamos tomar um café da manhã e tudo mais, aquela coisa toda. O que é que eu faço? Eu visualizo aquele salgado e sinto a emoção de consumir aquele salgado. Sinto a ideia de estar comendo aquele salgado. Mas à medida que eu vou comendo, eu vou mordendo, eu consigo. A minha mente ela é muito imaginativa, gente. As pessoas que são criativas, que têm uma mente imaginária, que conseguem criar ali, imaginar as coisas, elas vão fazer isso com muito mais facilidade. Então, eu me imagino literalmente segurando aquele salgado, comendo aquele salgado, mastigando aquele salgado, sentindo, né, deglutindo ele, e à medida que ele vai entrando ali no meu trato gastrointestinal, né, passando estômago, intestino e tudo mais, eu vou começando a sentir enjoo, sentir dores, sentir desconforto, que geralmente é o que a gente sente quando consome ali
salgado, você não sabe como que foi feito, aquela farinha, aquele recheio e tudo mais. Então eu começo a produzir, a minha mente ela começa a produzir esses desconfortos, né? Flatulência, não sei o quê, enjoo, eu sinto logo de cara, já vou logo pensando no enjoo, já comendo aquela massa também e sentindo um certo desconforto. E aí, imediatamente, eu paro de pensar e imaginar que eu poderia comprar aquele salgado e comer. Para exercício físico, a mesma coisa. Quando eu penso em tipo assim, principalmente quando é de manhã, porque eu tava aí na tarde, 16 horas, só que 16 horas é um horário que quebra muito o meu dia. Se eu tiver, qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu tenho que quebrar ali, cortar para ir para funcional. E eu estava percebendo que isso poderia me sabotar. Poderia ter dias ali que eu não ia querer ir por ter que resolver alguma coisa. E de manhã, já que eu tenho essa flexibilidade, de manhã é uma coisa que eu já resolvo ali e depois eu tenho o dia todo para resolver outras coisas. Então eu queria muito começar a ir pela manhã. O que é que eu faço? Coloco ali o meu celular para despertar, tudo direitinho. Não vou colocar ele mais do meu lado, porque isso estava me atrapalhando, em vez de acordar. Por exemplo, botava 7 horas da manhã, estava acordando 3 da manhã, como eu falei no vídeo anterior. E aí eu parei de deixar o celular do meu lado, né? Por vários outros motivos também. O celular, às vezes a gente acha que ele está desligado no Wi-Fi e tudo mais, mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Mas tem muitas influências que aquele aparelho ali, né, eletrônico pode causar durante o seu sono, nos seus sonhos e tudo mais. Então, coloco ele para despertar e a minha mente, o meu cérebro, o meu ser, eu já entendi que eu quero acordar às 7 horas da manhã. Então, muitas vezes eu acordo ali no automático. Então, eu sempre me imagino, quando eu coloco o despertador, acordando, o bem-estar de estar fazendo ali aquela caminhada. Então, essa já é uma visualização não invertida, mas é uma visualização real, né, que geralmente a gente tem para cocriar e realizar as coisas. Então, eu me imagino ali caminhando até a funcional, o bem-estar, como que vai ser gostoso, a sensação de que geralmente a gente sente depois que a gente termina de fazer um exercício físico, que é, enfim, todos os hormônios ali que participam daquela sensação de bem-estar. Então, eu tenho aquele sentimento, ai, vou ter o dia todo livre, então pela manhã vai ser muito melhor. E aí, muitas vezes, quando eu acordo, se eu acordar sonolenta, que isso não tem acontecido, porque eu já fiz aquela visualização antes, se eu acordo de manhã meio sonolenta, eu fico imaginando o meu dia na visualização invertida, que é eu aborrecida, chateada, estressada, ou então, poxa, se eu for, fui 4 horas da tarde, acabou que quebrou meu dia, enfim, choveu, aconteceu várias coisas, então eu vou agora. Então eu tento sempre partir para essas duas visualizações, tanto da forma e me imaginando, sentindo, experienciando, vivendo aquela emoção de ai, sair ali toda suada, que bem-estar, tomar um banho de chuveiro bem geladinho nesse frio, e depois que você sai ali suado, com calor, você nem percebe que o chuveiro está frio. Então, eu tento fazer esse tipo de visualização. Não sei se ficou claro aí para vocês, mas a visualização tanto da forma como a gente conhece, como a visualização que eu chamo de invertida, né? Foi o nome que eu criei agora, que é uma visualização de mal-estar, de se sentir péssimo com uma coisa que você, é, como eu expliquei do salgado, né? Uma coisa que você sabe que se você consumir vai te fazer mal, né? Você sabe que não vai te fazer bem. Óbvio que tem momentos que você quer consumir o salgado. Tem momentos que você quer se dar esse prazer. Tem momentos que você quer sentir essa sensação. E você vai fazer, né? Você vai sim, vai pedir uma pizza, você vai comer, você vai consumir ali aquela pizza. Também tem formas de consumo, tem formas de você se sentir saciado. Gente, são coisas, embora eu tenha formação na área, são coisas que eu experiencio desde sempre. Eu sou uma pessoa que eu amo experienciar as coisas. Então eu faço muitos experimentos comigo e dá muito certo, né? Essa visualização, tanto a invertida
quanto a visualização ali completa daquilo que você quer, né? E a visualização daquilo que você não quer sentir mesmo ali, aquele, eu tô comendo isso, porque às vezes a gente não tá com fome, não tá com, não é uma vontade genuína, né? Não é nem emocional, nem sentimental, nem fisiológica aquela fome. É uma fome de visual, você viu aquilo ali, te deu vontade, te deu dúvida, aí você ficou com dúvida, saiba que você provavelmente não está querendo consumir aquilo. Então você vai lá e faz essa visualização invertida, onde você se vê, de fato, consumindo aquilo ali e se sentindo mal. Então, foi assim que eu troquei hoje o, o salgado ali da rua pela minha tapioquinha, com um ovo super especial que a Ana faz, que é um ovo que só ele sabe fazer. Eu nunca nem tentei, na verdade, gente, mas é muito gostoso, muito gostosinha essa tapioca com o vinho, feita em casa, da forma como a gente sabe ali, com toda a higiene, tudo certinho. E foi melhor do que ter consumido ali aquele salgado e depois ter sentido aquela sensação que geralmente a gente tem, né? Flatulência, fica ali arrotando o tempo todo, né? Aquela sensação de inchaço, de peso. E agora eu vou comer aqui com o meu cafezinho e vou ficar me sentindo super leve. Foi a melhor escolha que eu fiz. E aí você pode trocar para qualquer outra coisa, seja para exercício físico, a sua alimentação, qualquer hábito, qualquer coisa que você queira introduzir na sua vida, porque isso eu estou falando para as pessoas que estão ali muitas vezes trocando, fazendo aquela transição, tentando buscar uma alimentação mais natural e tem dificuldade, né? Se vê sempre se sabotando ali naquilo que ela quer. Né? E eu estou falando, não estou dizendo para vocês que é horrível, que não comam salgado, não consumam de forma nenhuma. Eu não deixei de consumir, eu só diminuí muito o consumo, porque de fato me faz muito mal, né? Eu passei um período uma vez comendo só alimentos crus, naturais ali, vegetais, frutas, tudo cru, e foi a época que eu me senti melhor. Foi a melhor época, acho que, da minha vida, né? Tudo funcionava muito bem, tudo, tanto o corpo como a mente e o espírito nem se fala, né? Foi uma época que eu consegui meditar muito, que eu consegui co-criar muitas coisas na minha vida, visualizar muitas coisas positivas e criar uma realidade muito assim que eu nem imaginava que eu poderia ter. Então, foi uma época muito boa. Então, muitas vezes tem coisas que realmente pesam, coisas externas, a gente acha que não pesa na nossa vida, mas pesa sim. Então, eu espero que vocês fiquem bem e que esse vídeo tenha ficado claro, que tenha ficado entendível. Se não, coloca aí nos comentários.